Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos, sexta-feira! E sexta-feira é dia de quê, Wesley? É dia de oração. Eu sei. É que eu sempre boto um espião atrás de você nas sextas-feiras. Porque você não chega bem na segunda. Eu preciso saber o que você faz de sexta a segunda para justificar o jeito que você chega na segunda. Só Deus sabe. Olha, gente, nós estamos aqui numa semana especial, você que está em casa nos assistindo, comemorando 5 anos de Café com Destino, com milhares de alunos. Com milhares de nossos alunos aqui presencialmente no nosso auditório. E hoje, na aula de sexta-feira, como eu sempre explico para vocês, é uma aula que a gente espiritualiza mais, né? Que a gente leva mais para a solução espiritual de casos naturais, de casos reais. Eu acredito muito no poder da fé pelo empirismo, porque como eu cresci nesse meio, muitas coisas sérias na minha vida, eu não resolvi nem com a inteligência emocional, nem com a minha disciplina, e nem com o poder de um conselho ou de um mentor. Foi na fé mesmo, porque era meio que impossível de resolver. E quando a gente fala de pessoas, né, essa semana a gente está na série Especialista em Pessoas. Né? Para quem é nosso aluno, você que está assistindo pelo YouTube ou ouvindo no Spotify, eu estou apontando aqui o livro Especialista em Pessoas, que é um nosso best-seller, e é um livro obrigatório para os nossos alunos. Você precisa estudar muito esse livro para você entender melhor a vida e por que as pessoas são como são. E essa semana a gente já tratou vários assuntos complexos sobre como categorizar pessoas. Eu te aconselho, se você não assistiu a alguma aula dessa semana, zera a semana toda. Começa na segunda, assiste segunda, terça, quarta, quinta e hoje, sexta. Né? Às vezes você perde muito tempo em Netflix, não sei o quê. Eu não sou contra, não, eu assisto de vez em quando, mas é que eu gasto muito mais tempo assistindo coisas que me constroem, coisas que me fortalecem, que me amadurecem, do que simplesmente distraindo minha cabeça. É lógico que tem vezes que você quer distrair a cabeça, normal. Mas sempre, a gente tem que investir tempo em momentos como esse aqui, de crescimento interno, de amadurecimento. E é importante você que está em casa nos assistindo aí online, no carro, no metrô, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, você coloque agora nos comentários de qual cidade ou de qual país você está nos acompanhando. E se essa semana, a gente já chegou na sexta, se essa semana te ajudou em alguma coisa, você resolveu um problema com uma pessoa por causa disso, comenta agora aqui, dá o teu depoimento no chat online, aqui nos comentários, que eu e minha equipe vamos ler. A aula de hoje chama-se Laboratório Milenar. O que é isso? Laboratório é um lugar que você testa coisas, você tenta descobrir fórmulas, você estuda o que dá certo e o que dá errado. E existe um laboratório milenar, que é a Bíblia, porque tudo que deu certo e que deu errado no mundo está escrito lá. Então, eu sempre ensino isso para os meus filhos, quero ensinar para você. Quem domina a Bíblia, domina a vida. Quem domina a Bíblia... Você entendeu tudo da Bíblia? Entendi. Então você vai se dar bem na vida. Lembrando que as pessoas não podem confundir o que é se dar bem na vida. Porque tem gente que fala assim, então quer dizer que eu vou ser rico? Não. Se dar bem na vida não necessariamente é você ficar rico. Porque tem muita gente que está rica e está infeliz. E o filho não fala. Eu já cuidei de casos de gente de lista Forbes que o filho não fala com ele. Meu pai, não quero nem saber. Tudo que o filho puder fazer para ferir o pai, ele faz. Então, dominar a Bíblia é simplesmente você ter todas as ferramentas para lidar com qualquer situação que a terra, a vida terrena te oferece. E se você acha que essa é a solução mesmo, já digita aqui, eu vou dominar a Bíblia. E o básico é você estar com a gente aqui no Café com Destino, porque o básico da Bíblia eu te ensino aqui todos os dias. Né? E em breve a gente vai ter outras formas de se aprofundar nisso. Quando eu pego a Bíblia como um laboratório, eu estudo a história das pessoas que estão lá.
Você pega a história de Ruth, que vira viúva e decide mudar geograficamente, e essa mudança geográfica, essa decisão que ela tomou, altera o destino dela para melhor e muda completamente o futuro dessa mulher. Quando eu pego a história de Jó, passando pelo que ele passou, perdendo tudo, e depois capítulos e capítulos negociando com Deus para entender o que aconteceu e no final terminar com o dobro de tudo. Quando eu pego a história de Davi, que não fez nada contra o rei Saul, mas era perseguido por ele, porque Saul tinha medo de perder o trono para Davi. Davi não queria ser rei, não pediu para ser rei, mas é que ele tinha porte, capacidade de rei. Ele tinha amor do povo para ser rei. Então quem era ficou com medo, por mais que ele não quisesse. Olha como é que a Bíblia nos ensina tudo sobre pessoas. Tudo. Então, quanto mais você dominar esse laboratório milenar, através das histórias, dos personagens que tem ali, você consegue montar uma estrutura de decisões na vida. Uma coisa que eu ensino no método Destiny é que quando você incorpora os princípios milenares, viram regras internas para a tomada de decisão em segundos. Por exemplo, um princípio que eu ensino no livro Princípios Milenares é o princípio da paz, da pacificação. Eu sou da paz. Meu temperamento é forte, meu sangue ferve, mas o princípio da paz está tão instalado em mim que eu não me imagino dando um tapa na cara de uma pessoa. Nunca me imaginei fazendo isso. Já tive vontade, só não imaginei. E se uma pessoa me dá um tapa na cara, eu te garanto que eu não dou de volta. Por quê? Porque isso nunca passou pela minha cabeça. Não é uma coisa que eu alimento, não é uma coisa que eu quero. Eu prefiro engolir o orgulho e deixar para lá. Por quê? Porque é um princípio interno que virou uma regra que em fração de segundos eu consigo decidir o que eu vou fazer. Não, eu não vou retribuir esse tapa. Você fala mal de mim, não tem chance nenhuma de eu falar mal de você. Porque eu tenho princípios internalizados, como um versículo bíblico que diz: se alguém te maldizer, bendiga-o. Ou seja, fala bem de quem está falando mal de você. Eu vou te dar um exemplo que eu já fiz na minha vida. Uma vez veio um fofoqueiro, que essa é a missão do fofoqueiro, falar para mim que uma pessoa, um cara relevante, estava falando mal de mim. E qual a expectativa do fofoqueiro? É que você fale qualquer coisa negativa, para ele devolver a informação 10 vezes pior para o cara que falou, para começar a guerra. Essa é a intenção da fofoca. Quando o fofoqueiro veio falar assim, não sei se você está sabendo, mas o fulano na festa tal falou de você, falou isso e falou aquilo e tal. Ou seja, o cara está me trazendo informação que o cara falou mal de mim. Eu respondi assim, o fulano? Rapaz, eu gosto muito dele. Quando você estiver com ele, diz que eu admiro muito o que ele faz, inclusive assisto ele na internet sempre. Eu desarticulei o fofoqueiro, porque ele precisa de algo negativo para devolver. E com o que eu falei, matou a fofoca e resolveu o problema do cara que estava falando mal. Aí eu descobri, caramba, a Bíblia dá certo mesmo. Ou seja, o cara veio falar mal de mim, falei bem dele. Que por acaso eu assisti ele mesmo na internet. Em vez de ficar com raiva porque ele estava falando mal de mim, eu só mandei uma mensagem positiva para ele. Mesmo que ele nunca goste de mim, pelo menos ele vai saber que eu sou de verdade. Pelo menos ele vai saber que eu tenho princípios e esses princípios regem minhas decisões. Eu acerto sempre? Não, lógico que não. Não existe perfeição, não existe super-homem. Mas eu estou sempre disposto a corrigir. Nunca insistir num erro. Vou repetir. Eu estou sempre disposto a corrigir. Nunca insistir no erro. Porque erros podem acontecer por acidente. Permanecer no erro já é uma escolha. Então, assim, hoje eu quero trabalhar alguns assuntos com vocês sobre como a vida espiritual pode melhorar o teu relacionamento com as pessoas. Porque quando a gente analisa a Bíblia como laboratório milenar, você vê que muitas coisas foram resolvidas espiritualmente. Por exemplo, uma pessoa orando pela outra. Para quem não tem crença, isso não tem muito sentido. Fala assim, como é que eu vou resolver um problema orando por ela? Mas para quem entende um pouquinho do mundo espiritual, sabe que existem
anjos e demônios que a gente não enxerga agora, que são controlados pelas nossas palavras. E a oração nada mais é do que você falar com Deus que já viu o futuro e ele dá ordem aos anjos a teu respeito. Está escrito em Salmos isso, não sou eu que estou falando. Não é opinião minha, não é achismo meu, está na Bíblia. Então eu prefiro muito mais resolver na oração do que na guerra. Porque na guerra, com certeza, eu vou perder alguma coisa. Eu posso ganhar até no papel, no documento. Mas, às vezes, nas emoções eu perco. Financeiramente eu perco. Na gestão de imagem, na reputação eu perco. A Universidade de Duke, nos Estados Unidos, analisou mais de 1.700 pessoas por 8 anos seguidos. E concluiu que quem tem vida espiritual ativa e praticante, porque muita gente se diz, só não pratica. Concorda comigo? E vivem princípios bíblicos, apresentam níveis significativos de resiliência emocional, qualidade nos relacionamentos e capacidade de perdoar e deixar para lá. Então, ou seja, uma pessoa espiritualizada, e aqui eu não estou falando de religião, que é totalmente diferente de espiritualidade, uma pessoa espiritualizada ela tem a capacidade de ser mais resiliente, de perdoar, de não entrar numa guerra que não é dela, não vou deixar para lá, de no meio de um apuro, de uma dificuldade, ela falar, eu vou sobreviver porque tem alguém que está cuidando de mim. Então você pega assim, ó, Freud era ateu e ele diz que o homem criou Deus por causa da necessidade que ele tem na fase adulta de aceitação, perdão e proteção. Ele está certo. Com exceção que Deus existe, na minha opinião, na opinião dele não. Mas a gente segue a Deus justamente por causa disso. Ele está certo. É uma teoria boa. Eu preciso do perdão, eu preciso de proteção, eu preciso de paternidade, eu preciso de... Alguém está olhando por mim, alguém se importa comigo. Só que na cabeça de Freud, a gente criou Deus para poder se sentir assim. Porque o que a gente tinha na infância perde-se na fase adulta. Na infância você tinha, ou deveria ter, alguém cuidando de você. Na infância você tinha proteção e não precisava se preocupar com o dia de amanhã. Você não dormia com 5 anos pensando, meu Deus, será que amanhã vai ter comida? Você simplesmente dormia. Hoje em dia você tem essa preocupação. Então, segundo Freud, a gente criou Deus para a gente tentar se sentir como uma criança, protegida, amada, etc. Para quem teve isso na infância, né? Nem todos tiveram. E a espiritualidade ela tem um poder de resolver problemas complexos da alma, dos relacionamentos e até mesmo financeiros. Porque muitos passos financeiros que eu dei na vida não foi porque eu tinha, foi porque eu acreditava que eu podia fazer. E muitos problemas que eu resolvi não foi porque eu tinha capacidade de resolvê-lo, foi porque eu orei pedindo estratégias a Deus, sabedoria para Deus para resolver. Então, se você parar para pensar em espiritualidade, existem várias palavras que vão sair do seu dicionário, como, por exemplo, vingança. Alguém aqui já, no passado, que agora não, agora você é aluno do Café com Destino, mas no passado você pensou em se vingar de alguém? Já pensou? Tá. Aí a Bíblia diz assim, em Romanos 12, 19, apóstolo Paulo, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, diz o Senhor, e eu te recompensarei por isso. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, ó, não se vinga, porque a ira divina é melhor do que a tua vingança. Deus sabe fazer, você só vai se desgastar e às vezes não vai nem incomodar o cara que você está querendo se vingar. E às vezes você vai colher uma consequência séria, natural, como uma prisão, como um processo. Deus está falando, deixa comigo, porque minha vingança... E outra coisa, eu não só me vingo, eu, do meu jeito, diz o Senhor, eu te recompenso por ter acreditado que eu sou o vingador e não você. Tá bom demais. Basta você controlar suas emoções e confiar em Deus. Então, aqui é um assunto de espiritualidade. Você tem que acreditar que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Assim está escrito na Bíblia. Você tem que acreditar que Ele existe e que Ele recompensa quem acredita, quem busca
os seus princípios, a sua voz, a sua orientação. Então eu paro para pensar que Davi tinha muitos problemas para resolver, porque era perseguido, seus irmãos caçoavam dele, o pai não valorizava Davi a ponto do o maior homem de Israel, que era o profeta Samuel na época, visitar a casa de Jessé e Jessé esquecer que Davi estava no campo, ou seja, apresentou todos os filhos e esqueceu. Então Davi passou por muitas complexidades emocionais, sentimentais. E ainda assim, aos 30 anos, estava sentado como rei de Israel e foi o maior de todos os tempos. Fez história. E ainda morreu velho, farto de dias, rico, segundo a Bíblia, e deixando um sucessor. Ele nomeou Salomão, seu filho, sucessor, antes de morrer. Pouca gente consegue fazer isso. Terminar bem, terminar honrado e amado pelo povo, e ainda deixar sucessor. Uma das frases que me marca na morte de Davi é que... Aliás, tem duas coisas muito fortes que me marcam mais para o final de Davi. Um é a morte, que a Bíblia registra assim: tendo Davi servido a sua geração, dormiu com seus pais. Ou seja, não diz que ele foi rei, ou guerreiro, ou salmista, fala que ele serviu a geração. O que te coloca na história não é o título que você conquistou, é o que você fez com isso. Davi usou o título de rei para servir a geração, por isso foi amado e entrou na história. E uma outra passagem que me marca muito foi a última batalha que Davi foi na vida. Davi já estava velho, cansado, ele vai numa batalha, ele era guerreiro, e ele começa a lutar com um gigante. O nome do gigante é Esbinobe, segundo a Bíblia. E ele desfalece diante do gigante e cai. Ou seja, ele era especialista em matar gigantes, já tinha matado antes, ele pensou que dava contra esse. Só que ele já estava mais velho, estava em outra condição física, talvez emocional, com esse não deu. Ele cai no chão, e quando o gigante levanta a espada para matar Davi, Abissai, que era um dos braços dele, Davi, arremete contra o gigante e mata o gigante. Aí ele fala uma frase que me marca muito. Ele fala o seguinte: a partir de hoje... Quem está falando isso era um cara que convivia com Davi há décadas. Porque escutar elogio de quem não me conhece, só me vê pela internet, fácil. Se eu escutar um elogio da minha esposa, dos meus filhos, aí mexe comigo. Porque eles estão todo dia comigo. E o cara que vivia todo dia com Davi fala a seguinte frase: a partir de hoje, você não vai mais para as guerras, para que você não venha a morrer e se apague a lâmpada de Israel. Quem convivia com ele por anos achava que ele era a luz da nação inteira. Isso mexe comigo. E só a espiritualidade te leva nesse nível de eu vou servir a geração, eu vou perdoar quem me feriu, eu vou colocar a vingança na mão do Senhor, eu vou deixar para lá esse caso, eu vou ajudar quem precisa. Você tem que ter um nível de espiritualidade para isso acontecer. Né? Provérbios 15, 1, além de ser uma instrução espiritual, uma instrução emocional, o Salomão, filho de Davi, diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor. A pessoa vem falar nervosa contigo, como é que é? Eu não sei como teu terapeuta te orienta, mas a Bíblia te orienta a você baixar o tom de voz e ser brando com a pessoa que está gritando. Aí você tem que decidir se você, como aluno do café, segue o que a gente está te ensinando, que é a instrução milenar, ou reage de acordo com as suas emoções estão requerindo, pedindo. Você decide. Mas, geralmente, a raiva te leva para decisões muito erradas. Geralmente, você alimentar sentimentos negativos, e a espiritualidade tem um poder de tirar alguns sentimentos negativos, te leva para decisões erradas. E eu quero fazer você refletir, nesse final de aula, no seguinte: não tem como você ser espiritual com meditação. Eu não tenho nada contra a meditação, até porque eu medito. Eu só estou dizendo que não é isso que te faz espiritual. A única coisa que pode te tornar uma pessoa espiritual, diz a Bíblia, não sou eu, é Jesus falando para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos, que era o mestre da lei em Israel, fala o seguinte, um grande rabino: eu vou poder voltar para o ventre da minha mãe e sair de novo? Aí Jesus: não. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Ou seja, ele continua dizendo o seguinte: quem nasceu da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Então,
Se espiritualizar é nascer de novo. O seu espírito nascer de novo. E só tem um jeito disso acontecer. É você acreditar no coração, está escrito assim na Bíblia, e confessar com a boca que Jesus Cristo é Senhor. Aí, você entra num nível de espiritualidade diferente. Claro que não é num estalo de dedo. A salvação é num estalo de dedo, né? Confessou Jesus Cristo como Senhor, está salvo. Mas o processo do teu caráter, o processo do teu comportamento, o processo de você abandonar alguns vícios, o processo da espiritualidade, leva um tempo. Você fuma. Você sabe que isso faz mal para o teu pulmão. Aí você acha que porque se converteu, no outro dia você vai deixar de fumar? Não, é um processo. Você começa a fazer um tratamento, sei lá. Você começa a largar aos poucos. Sim ou não, pessoal? É um processo. Mas tem uma coisa que acontece instantaneamente com a espiritualidade, que é nascer de novo, que eu quero te ensinar hoje. Número 1, está na Bíblia. Quando você acredita no coração e confessa com a boca que Jesus é o Senhor, na hora, ele pega teu nome, Jesus, leva para o Pai, e o Pai escreve teu nome no livro da vida com letras de sangue, no qual ninguém poderá apagar. Então a primeira coisa que acontece instantaneamente, quando você confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e acredita no coração, é que o teu nome é escrito no livro, que será aberto no último dia para decidir se você sobe ou desce. Onde você vai passar a sua eternidade. Segunda coisa que acontece, para mim, essa é a graça do Evangelho, e por isso eu sou crente. Eu sou crente por causa dessa segunda aqui também. A primeira é muito importante, a segunda, para mim, é o que me salvou. A Bíblia diz que quando você aceita Jesus Cristo, nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, Deus tem todos os meus pecados anotados aqui. Está tudo anotado. Ele sabe de todos. Tem coisas que eu já até esqueci, porque faz tempo. Ele sabe. Em vez de usar isso contra mim, a Bíblia diz que ele rasga a cédula de acusação e joga no mar do esquecimento. A Bíblia diz que ele não lembra mais do teu passado. Então, para mim, a grande vantagem da espiritualidade, através de Cristo Jesus, é que meus pecados são perdoados. Eu não vou ser condenado pelo que eu fiz, eu já fui perdoado. Porque, pela justiça, alguém tem que pagar. Então, Deus é tão justo que falou, Jesus paga na cruz para você não ter que pagar o que fez. A não ser que seja um crime. Eu estou falando de pecado, tá? Só para quem está na internet falar, então eu posso cometer crime que Jesus... Aí você vai pagar pelo que fez na terra. Eu estou falando de pecados. Você mentiu, você enganou, você traiu, você foi espertinho, você maltratou, você xingou, pecados. Isso é perdoado e não é mais levado em conta. E você entra num processo agora de melhorar o teu comportamento para não voltar nisso. Terceiro e último, são várias, mas vou te dar 3 vantagens da espiritualidade. A Bíblia diz em Salmos que aquele que teme ao Senhor, os anjos do Senhor acampam ao redor dele e livra de todo o mal. Então você ganha proteção espiritual. Tem um monte de coisa que está acontecendo na tua vida, contrato que era para sair e não sai, armadilhas que você cai que você não sabia, perdeu dinheiro no negócio, meu Deus, eu pensei que era legal, era ilegal, era um golpe, estava para casar, o cara desistiu. É um monte de coisa de ataque, de perdas que vem, que você nem sabe de onde veio. Ataques espirituais. E a Bíblia diz que os anjos estão acampados ao redor daqueles que temem. Para temer, você tem que ter se espiritualizado, você tem que ter aceitado Jesus. E os livra de todo mal. Então, por que eu estou falando isso? Porque talvez você que está aí me assistindo, você é simpatizante com as coisas que eu falo, mas talvez você ainda não é um praticante. Você que está aqui presencialmente é a mesma coisa. Por isso eu quero dar uma oportunidade para vocês antes de orar. Quem nunca confessou com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, mas gostaria de fazê-lo hoje, você que está online vai escrever nos comentários. E você que está presencialmente, eu vou pedir para você ficar de pé. E se você nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e sabe que hoje é seu dia, para que seu nome entre no livro da vida, seus pecados sejam perdoados e que os anjos do Senhor acampem ao seu redor a partir de hoje. Eu estou te dando essa oportunidade agora antes de orar. Se você está na internet, comenta, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Se você está aqui, só fica de pé, por favor, se essa é a sua vontade, se é isso que você quer na sua vida, se essa é a sua decisão. Depois de um forte aplauso. Amém.
Para quem talvez não esteja vendo pela internet, nós temos bastante gente aqui. Fica de pé que eu vou orar por você. Eu quero fazer uma oração. Por você que está na internet agora declarando isso e você que está de pé. Lembre-se que não se trata de religião, se trata de conexão direto com Ele. De simplesmente cumprir o que Ele espera de você. De levar a sério o que está escrito. E pegar todas essas vantagens que eu te contei agora como recompensa. Eu vou fazer uma oração por vocês. Pai, obrigado porque numa aula dessa, Senhor, que poderíamos estar falando de outras coisas, às vezes até usando a audiência para ferir alguém ou para mandar indiretas, nós estamos falando do que soma não só nessa terra, mas na eternidade. E hoje, centenas de pessoas presencialmente, talvez milhares agora nos comentários, estão declarando que a prioridade deles agora será a espiritualidade, e eles fazem isso confessando o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Perdoa os pecados, lava o passado, tira toda a culpa, tira toda a armadilha que estava no caminho deles, escreve o nome deles no livro da vida e protege-os espiritualmente a partir de hoje. Te agradecemos, Senhor, por essas vidas e que eles vivam uma novidade de vida, como diz a Bíblia. E que eles colham os frutos não só aqui na terra, mas por toda a eternidade. Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Aplauda o mais forte que você puder. Olha que maravilha, olha que coisa linda. É maravilhoso. Você que nos acompanhou toda essa semana, presencialmente e online, eu desejo paz, segurança, saúde e prosperidade sobre a tua vida, família e negócios. Tudo que você fizer, tudo que suas mãos tocarem, possa prosperar e que a proteção divina esteja sobre você e todos os seus. Até segunda-feira, 6h57 da manhã. Paz e prosperidade. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado por virem, obrigado por assistirem. Até a próxima. Obrigado. O ser humano hoje, nossa geração, está debaixo de muitos dilemas. Somos a geração mais livre da história, mas ao mesmo tempo mentalmente escravizada. Tristeza, depressão, falta de sentido de vida. As pessoas têm dúvidas, querem respostas para perguntas que ninguém consegue responder. Uma geração que está muito confusa mentalmente, acaba correndo atrás do que todo mundo está correndo atrás. Então, se a moda é vamos correr atrás de seguidores na internet, todo mundo começa a querer ser influencer. Se depois o negócio é ganhar dinheiro, todo mundo quer virar empreendedor. Ou seja, quem não tem um senso de destino, não tem um propósito, sempre vai fazer o que todo mundo está fazendo. Porque essa é a forma natural do ser humano reagir à vida. Eu não sei o que fazer, não tenho a mínima ideia do porquê eu estou aqui, então deixa eu fazer o que todo mundo está fazendo. As pessoas não deixam de amar porque não amam. Deixam de amar porque não sabem amar. Deixam de amar porque não sabem tolerar. Deixam de amar porque não sabem dançar a valsa da vida com a mente desengessada. Deixam de amar porque não provoca admiração no outro ou na outra. Se em algum momento você decidir, hoje eu queria pensar no mundo contemporâneo, hoje eu queria pensar na sociedade, é por aí que você tem que ir, porque senão você vai pensar no mundo que não existe, você vai pensar em pessoas que não são reais, você vai pensar em problemas que não são na realidade os problemas que estão à nossa volta.